Bom dia, pessoal. Então, conforme vocês devem ter percebido aí no SIGA A, tem uma lista de exercícios associados com a primeira lei e o trabalho físico sobre um gás, ou exercido pelo gás. Tá? Então, a ideia é resolver esses exercícios. Se sobrar tempo, aí numa hora de vídeo mais ou menos, eu começo a resolver aqueles das transformações gasosas. Tá? Então, o primeiro exercício sobre a primeira lei da termodinâmica pergunta qual a energia interna de 1,5 mols. Então temos o número de mols. 1,5 mols de um gás monoatômico. Então monoatômico. A uma temperatura de 20 graus. Ele fala perfeito, tá? Quando ele fala que é perfeito, é um gás ideal. Então aquelas equações que eu apresentei para vocês podem ser utilizadas aqui para esse gás. A uma temperatura de 20 graus Celsius. Não está em Kelvin, falou gás ideal, temos que passar para Kelvin. Mais 273 vai dar 293 Kelvin. Pede qual a energia interna. Então a energia interna para um gás monoatômico é 3 meios de nRT. O R está dado no sistema internacional, 8,31 vezes Joule por mol Kelvin. Então é só colocar aqui na equação. 3 meios, o N vale 1,5, o R vale 8,31, vezes a temperatura, 293 Kelvin, e a gente vai ter energia interna em joules. Então vamos fazer essa conta. Vou começar daqui para trás. 293 vezes 8,31 vezes 1,5 vezes o 3 dividido pelo 2. Isso dá 5.478,367. Vamos arredondar para 37. 5.478,37 joules. Importante lembrar aqui que a energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética das moléculas do gás. Ou dos átomos, no caso monatômico. No exercício de número 2, quando são colocados 12 moles, moles também é o plural de mols, tá? De mol. Então, N é 12 mols de um gás em um recipiente com êmbolo que mantém a pressão igual à da atmosfera. Tá? Inicialmente ocupamos o volume inicial de 2 metros cúbicos. Ao empurrar-se o êmbolo, o volume ocupado passa a ser 1 metro cúbico. Vai ser o volume final, 1 metro cúbico. Tá? E a pressão é a pressão atmosférica, tá? 1 atm. E esse 1 atm é 1,0 3 vezes 10 na 5 pascais. Depois eu vou conferir esse número aí.
Tá? Considerando a pressão... Não, tá dizendo o valor da pressão aqui, tá, pessoal? Aqui daria 103 mil. 103 mil. Está dizendo o valor da pressão. Pressão de 100 mil Newton por metro cúbico. Por metro quadrado. 100 mil Newton por metro quadrado. Qual o trabalho realizado sobre o gás? Então falou que está acontecendo uma pressão constante. Nós estamos num processo isobárico. Normalmente quando tem um êmbolo móvel, tá, o processo é isobárico. Então o trabalho, neste caso, é P delta V. Ou seja, a pressão é 100 mil pascais, que é a mesma coisa que o Newton por metro quadrado. Volume final, 1 metro cúbico, menos o volume inicial de 2 metros cúbicos. Então tira aqui 1 menos 2 dá menos 1, vezes 100 mil, esse trabalho dá menos 100 mil joules. Menos 100 mil joules. E esse trabalho é realizado sobre o gás, por isso esse sinal negativo aqui, é uma compressão. Então é sobre o gás. Sobre o gás, ou poderia dizer que é uma compressão. Alguém de fora está comprimindo o gás. Se fosse positivo, é o próprio gás que fez a expansão. Tá certo? No exercício de número 3, nós temos um gráfico. Pressão em Newton por metro quadrado. Aqui tem dois valores. 2 vezes 10 na 5. E aqui 4 vezes 10 na 5. Na horizontal tem o volume em metros cúbicos, então está no sistema internacional. Aqui é 4 e aqui é 7. E a transformação que está ocorrendo, ele está saindo de um estado A e está chegando no estado B. Fazendo esse processo aqui. Sai do A e vai para o B. Então, como o volume está aumentando, nós estamos lidando com uma expansão. E nessa expansão, está mudando quase todas as grandezas. Está mudando aqui a pressão. Saiu do 2, foi para o 4. Também está mudando a temperatura. As isotermas estão assim, ó. Tá? Então, a temperatura está diminuindo. Ou melhor, aumentando. Aumentando. Então está mudando todas as grandezas. A única forma de resolver é calcular a área embaixo da curva para calcular o trabalho. Tá? Então na letra A, pede qual o trabalho? O trabalho é essa área embaixo da curva. Tá? Então aqui a gente tem um trapézio. Esse trabalho vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior
está aqui. Base maior, vou chamar de base, porque já tem um B lá. Tá? Maior. A base menor está aqui. Bzinho. A altura é a distância do 4 até o 7. Então, na hora de resolver, base maior é 4 vezes 10 na 5. Base menor é 2 vezes 10 na 5. A altura é 7 menos 4. Tem que cuidar esse sentido aqui da seta. A volume final menos o inicial. 7 menos 4. Dividido por 2. Os expoentes são todos 10 na 5 aqui no primeiro termo. Então dá para somar o 4 com o 2. Então o trabalho vai dar 6 vezes 10 na 5 vezes 7 menos 4 é 3 dividido por 2. Posso pegar o 6 e dividir por 2, dá 3. 3 vezes 10 dá 5 vezes 3 dá 9 vezes 10 dá 5 joules. Esse é o trabalho para ir de A até B. Trabalho é positivo porque é uma expansão. O volume está aumentando. Então o próprio gás faz esse movimento de expandir. Qual a variação de energia interna do gás no processo AB se o gás receber 3 vezes 10 dá 5 joules de calor do meio externo? Então aqui neste processo aqui está entrando calor. Como é que a gente vai resolver? Usando a primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica diz que ΔU é igual calor menos o trabalho. Tá? Então a variação de energia interna vai ser os 3 vezes 10 na 5. 3 vezes 10 na 5. Menos o trabalho. Menos 9 vezes 10 na 5. Ou seja, variação de energia interna dá menos 6 vezes 10 na 5. Os expoentes são iguais. Desculpe. 3 menos 9 dá menos 6 joules. Então isso responde a letra B. O que acontece com a temperatura? A gente viu que a variação de energia interna está diretamente relacionada à temperatura. Diretamente relacionada à temperatura. Então ΔU é igual vamos pensar o gás monoatômico, 3 meios de NR ΔT. Então, se o ΔU é negativo, significa que a temperatura final é menor do que a inicial. T final é menor do que a temperatura inicial. Então, essa temperatura aqui no ponto B é menor do que a temperatura no ponto A. Tá? Isso aí. Vamos adiante. No exercício número 4, tem outro gráfico desse. Uma transformação de 100 moles de gás ideal, então N vale 100 mols. Gás monoatômico.
Então vale o 3 meios, não é os 5 meios que vai usar. Gás monoatômico, recebe do meio exterior uma quantidade de calor. Então se está recebendo é mais 1.800.000 joules. A recebe do meio externo, então positivo. Se estivesse perdendo, seria negativo. Dado o valor da constante dos gases, 8,31 joule por mol Kelvin, determine o trabalho realizado pelo gás, a variação da energia interna do gás e, por último, a temperatura do gás no estado A. Então vamos lá. Temos aqui pressão em Newton por metro quadrado. Aqui é 3 vezes 10 na 5. E aqui em cima é 6 vezes 10 na 5. A pressão dobra. E o volume sai do 1 e vai para o 2. Então aqui a transformação sai do A e vai para o B. Muito parecida com a anterior. Sai do A e vai para o B. Então, para achar o trabalho, é só nós calcular a área aqui embaixo. Trabalho. Para calcular a variação de energia interna, a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica. E para achar a temperatura do gás no estado A, nós vamos usar a equação de Clapeyron. Tá? Equação de Clapeyron. PV é nRT. Nós temos o N, temos o R, temos a temperatura e a pressão. Aqui é o volume em metros cúbicos. Vamos calcular a área. Tá? Fiz o gráfico, podia ter puxado um pouquinho para lá para ter mais espaço no quadro. Tá? Eu vou deixar o N aqui monoatômico, tá, pessoal? O N é igual a 100. O calor é 1,8, vou botar na forma de expoente, vezes 10 na 6 joules. Aí eu posso resolver aqui em cima. Então o trabalho é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. A base maior é 6 vezes 10 na 5. A menor é 3 vezes 10 na 5, é esse pedacinho aqui. Está deitado no nosso trapézio. Mais 3 vezes 10 na 5. Não vai dar espaço para multiplicação, então vou puxar aqui para baixo. Trabalho igual 6 vezes 10 na 5, mais 3 vezes 10 na 5, vezes a altura. Vai do 1 até o 2, então fica 2 menos 1. Se a seta tivesse em sentido contrário, ficaria 1 menos 2, seria negativo. Como é uma expansão, fica positivo, 2 menos 1, vezes 1, dividido por 2. A gente não precisa mais desse gráfico. Eu vou apagar aqui. 6 mais 3 é 9, vezes 10 na 5, dividido por 2, dá 9 dividido por 2, 4,5, vezes 10 na 5 joules. Isso responde à letra A. Trabalho positivo, trabalho realizado pelo gás. O gás é que realizou o trabalho. Na primeira lei, para achar a energia interna, ΔU é igual calor menos trabalho. Quantidade de calor é
positivo, porque ele recebe do meio externo 1,8 vezes 10 na 6 joules. Então, ΔU é igual a 1,8 vezes 10 na 6 menos o trabalho, que é positivo, 4,5 vezes 10 na 5. Vai dar uma variação de energia interna. Tem que igualar aqui os expoentes para poder fazer uma subtração. Tá? Eu poderia escrever 0,45 vezes 10 na 6. Tá? A vírgula vem para um lado de cá e aumenta o expoente lá do número. Tá? Ou a vírgula vai para a direita e diminui o expoente. Tá? De escrever 45 vezes 10 na 4, ou 0,45 vezes 10 na 6. 1,8 vezes 10 na 6, menos 0,45 vezes 10 na 6. A calculadora não vai errar para vocês, tá? 1,8 menos 0,45 menos 0,45. Isso vai dar 1,35 vezes 10 na 6. 1,35 vezes 10 na 6 joules. Positivo aqui. Então, se deu positivo, é porque essa quantidade de calor que ele recebeu foi responsável por aumentar a temperatura do gás. Tá? A temperatura final foi maior do que a inicial, porque aqui ficou positivo. ΔU positivo. No exemplo anterior, a variação de energia interna tinha ficado negativa. Tá? Então a quantidade de calor que foi cedida não foi suficiente para aumentar a temperatura do gás. Temos a variação de energia interna. Pede na letra C. Na letra C, pede a temperatura do estado A. E aí agora vocês olhem lá no gráfico para a gente calcular. A gente vai usar PV igual nRT. A pressão do estado A é 3 vezes 10 na 5. O volume do estado A é 1 metro cúbico, igual, são 100 mols vezes 8,31 vezes a temperatura. Tá? Vezes a temperatura. Então a temperatura do estado A vai ser 3 vezes 10 na 5 dividido por 100 vezes 8,31, fica 831. Então a temperatura é igual a 3 vezes 10 na 5 dividido por 831, que dá 361 Kelvin. Tá? Para saber a temperatura final, a gente poderia usar aqui que o ΔU é 3 meios do NR ΔT, aí calcular a temperatura final do sistema, já considerando que ela recebeu calor. Tá? Uma forma é olhar diretamente no gráfico, sem calor. Tá? Então faz PV sobre T igual PV, PB, VB sobre TB. Aqui sem receber calor, mas se a gente for considerar que recebeu calor, vai ter que usar a variação de energia interna igual 3 meios de NR ΔT.
Aqui no ΔT vai aparecer temperatura final menos os 361 Kelvin que ele tinha antes. Tá? O N vale 100 mols, o R vale 8,31, tá? E vai achar a temperatura final aqui. Tá? Agora uma temperatura que envolve a quantidade de calor que foi recebido. E não só uma transformação onde variou pressão, volume e temperatura. Tá bem, pessoal? Vamos para o próximo exercício. Tem outra transformação parecida com essa. Nessas transformações, a gente não usa normalmente transformação isobárica ou isotérmica, isovolumétrica ou isotérmica, mas poderia ter pego um gráfico aí que fosse uma isobárica. Aí fica mais fácil de fazer a conta, né, pessoal? Então, uma isobárica ficaria fácil. Exercício 5. Uma isobárica ficaria fácil porque tem uma linha reta aqui. Então, para achar a área aqui embaixo do gráfico P em função do V, ficaria mais fácil. Tá? Nos exercícios que são apresentados, aí tem mais um, aonde a pressão não é constante e a transformação que se tem é o volume agora na vertical, metros cúbicos, e aqui a temperatura em Kelvin. Tá? Então não é pressão em função do volume, é a temperatura em função do volume. Tá? Aqui volume é 5 metros cúbicos, depois vai para 10 metros cúbicos. A temperatura sai de 20 Kelvin e vai para 40 Kelvin. A transformação é essa aqui. Que transformação é essa? Se a gente lembrar as leis que nós tínhamos, a isotérmica era P era igual a uma constante dividido pelo volume. Pressão é inversamente proporcional ao volume. Aqui, se a gente continuasse a reta, ia dar lá no zero. Então, nós temos aqui a temperatura, ou o volume, é diretamente proporcional à temperatura. Então, ficaria V sobre T igual a uma constante. Tá? Qual é a grandeza que sumiu aqui da nossa expressão? O P. Então, como não apareceu o P, nós estamos trabalhando aqui com uma isobárica. Tá? Essa transformação aqui é uma transformação isobárica. O V é proporcional à temperatura absoluta. Tá? Bom, ele diz qual é o valor da pressão. 20 newtons por metro quadrado. 20 newtons por metro quadrado. E ele pede, sabendo-se que nessa transformação o gás absorve, então ele ganha calor, 250 joules, a variação de sua energia interna é D. Tá? Então nós precisamos calcular o trabalho. Trabalho é igual pressão, variação de volume, porque é uma transformação isobárica. Então esse trabalho, a pressão é 20 newton por metro quadrado e a variação de volume, ele vai de 5 para, esqueci de colocar a seta, vai de 5 para 10. É uma expansão isobárica. Então fica volume final, 10, menos volume inicial, de 5. 10 menos 5 é 5, vezes 20 dá 100. Então o trabalho é 100 joules. Lá na primeira lei, ΔU é igual calor menos trabalho. Nosso trabalho ficou positivo, então está sendo realizado pelo gás.
Então a variação de energia interna é igual a esses 250 joules menos os 100 joules, o que dá uma variação de 250 menos 100, 150 joules. 150 joules é a letra B de bola. Tá? B de bola. Então trabalhar com a primeira lei não é muito complicado. Envolve aí ter que fazer algum cálculo do trabalho para algum gráfico. E aí tem que cuidar, que é sempre do gráfico da pressão em função do volume. Se for um gráfico do volume em função da temperatura, não é a área embaixo da curva. Tá? Aqui a pegadinha da questão era imaginar que o trabalho era a área embaixo da curva. Tá bem? E o último exercício desta lista de primeira lei diz o seguinte: sobre um sistema realiza-se um trabalho de 300 joules. Em resposta, ele fornece 1000 calorias de calor durante o mesmo intervalo de tempo. A variação de energia interna do sistema durante este processo é aproximadamente. Considere que uma caloria vale 4.000 joules. Então, a primeira coisa é dizer que é um trabalho realizado sobre o sistema. Então, se é sobre o sistema, o trabalho vai ser negativo. Menos 3.000 joules. Sinal de menos é porque está sendo realizado sobre o sistema. Tá? O que mais que nós temos? Em resposta, ele fornece 1000 calorias de calor durante o mesmo intervalo de tempo. Então ele libera calor. Calor igual menos 1000 calorias. Como uma caloria tem 4 joules, segundo ele disse aí no enunciado, a gente vai ter que multiplicar 4 joules para cada caloria. Isso vai dar 4.000 menos 4.000 menos 4.000 joules. Lá na primeira lei, a variação de energia interna vai ser ΔU igual calor menos trabalho. Então o ΔU vai ser igual calor menos 4.000 menos o trabalho, que é menos 3.000. Então, menos com menos dá mais, fica menos 4.000 mais 3.000. Ou seja, variação de energia interna é menos 1.000 joules. Portanto, a resposta correta seria a letra A, menos 1.000 joules. Tá bem? Temos um tempinho ainda, temos aí uns 15, 20 minutos. Então eu vou continuar a resolução dos exercícios com a lista das transformações gasosas, tá, pessoal? Que eu chamei, acho, de lista L3. Tá? Como lá tem mais exercícios, são 14 exercícios, eu vou começar a corrigir hoje. Tá? Vamos fazer pelo menos uns 3 aí. Tá? Então, da lista L3, nós temos o exercício 1, que diz o seguinte: certa quantidade de ar aprisionada em uma seringa de injeção, a pressão atmosférica normal, então está dizendo qual o valor da pressão, uma pressão de 1 vezes 10 na 5 pascais, 1 vezes 10 na 5 pascais, ou 1 atm, ocupa um volume de
20 centímetros cúbicos. Admita que a temperatura permaneça constante e encontre a pressão necessária para reduzir o volume desse gás. Na letra A, volume final vai ser... não é bem reduzir o volume, né? Ele vai aumentar para 60 centímetros cúbicos, tá? Agora aqui na letra A ele vai para 60 centímetros cúbicos. Não vai reduzir, ele aumentou daí, tá? Aumentou o volume. Reduzia na letra B. Tá? Então o volume final vai ir para 5 centímetros cúbicos. Qual é a transformação que nós temos aí no caso? Admita que a temperatura permaneça constante. Então nós temos uma transformação isotérmica. O que diz uma transformação isotérmica? Que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, P1V1 é igual P2V2. É isso que a gente vai usar para resolver aqui o exercício. Não vai chamar de VI e VF, vou chamar V1 e V2. V2, aqui V2 também. Então, P1V1, 1 vezes 10 na 5, vezes 20. Não precisa se preocupar com as unidades, porque vai cancelar aqui nesse caso. 20 centímetros cúbicos vai ser igual ao P2 vezes o V2, que é 60 centímetros. Tá? Se tivesse o centímetro cúbico aqui e o centímetro cúbico aqui, dá para cortar esse com esse. Então o que vai dar o P2? P2 vai ser 1 vezes 10 na 5 vezes 20. 20 vezes 10 na 5, dividido por 60. Tá? Indo para a calculadora, 20 vezes 10 na 5, dividido por 60, dá 3,33 vezes 10 na 4. Então, P2, 3,33 vezes 10 na 4. Se quiser manter, aqui é Newton por metro quadrado, é o Pascal. Se quiser manter o mesmo expoente, para ver que o volume diminuiu, ficaria 0,33 vezes 10 na 5. Então a pressão caiu de 1 para 0,33. Tá? Aumentou o volume. Se o volume diminui, a pressão aumenta. Então vamos fazer agora aqui. Então P1V1 vai ser igual a P2V2. Então vamos ter 1 vezes 10 na 5, vezes o volume inicial, que era 20, vai ser igual P2, que eu não sei quanto vale, vezes o V2, que agora é 5. Então o P2 nesse caso vai ser 20 vezes 1 vezes 10 na 5 dá 20 vezes 10 na 5, dividido por 5, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 10 na 5 pascais. O que significa que a pressão, que antes era 1 vezes 10 na 5, passou a ser 4 vezes maior. Volume diminuiu, pressão aumentou. É isso que a gente aprende nas transformações dos gases ideais. No exercício de número 2, tem um gráfico onde aparece uma transformação isotérmica. Aqui 9 é a pressão em atm, equivale a um volume de
1,5 litros. Para uma pressão que a gente não sabe, que é PB, o volume aqui vale 5 litros. Então o gráfico ilustra uma isoterma de uma certa quantidade de gás que é levado de A para B. Aqui é o A, aqui é o B. E aqui está a transformação. Tá? Determinar a pressão do gás no estado B. Então, como é uma isoterma, PA, VA vai ser igual a PB, VB, que é a mesma relação que nós tínhamos antes. Tá? Colocando os valores aqui nesta equação, PA vale 9, o volume do A vale 1,5, é igual PB, que eu não sei quanto vale, vezes o volume de 5 litros. Então, o PB vai ser 9 vezes 1,5 dividido por 5. 9 vezes 1,5 dividido por 5, que dá 2,7 atm. Então, a resolução praticamente direta do exercício usando uma única transformação isotérmica. Tá? Então tá indo na sequência aí, eu acho, tá, pessoal? Então, duas transformações isotérmicas no 1 e no 2. No exercício 3, eu acho que é outra isotérmica também, vamos olhar. Um recipiente contém 8 litros de gás, então temos o volume 1, 8 litros de gás, sobre pressão de 2 atm. Sem alterar a temperatura, então de novo, isoterma, transformação isotérmica. Estou falando isoterma porque é a forma da onda. Isotérmica, tá, pessoal? Transformação isotérmica, o gás, a pressão do gás vai para 0,4 atm. Qual o volume final? Então agora aqui P1, V1 é igual P2, V2. Temos o P1, 2 atm. Temos o V1, 8 litros. Vai ser igual o P2, que vale 0,4 atm, vezes o volume V2. Passa o 0,4 atm dividindo. O volume 2 é 2 vezes 8, 16. Vamos botar 16. 16 atm vezes litro. 16 atm vezes litro. Dividido pelo 0,4 atm. Dá para cortar o atm e sobra como unidade o litro. Tá? Que é 4 vezes 10 na menos 1. 16 dividido por 4 é 4. Vai ficar 4 vezes 10 na mais 1. Então 40 litros. Passa de 8 para 40. Pressão diminui. O volume mais do que dobra. Foi 5 vezes maior. Tá bem? Então resolvi aí até o 3. No próxima aula assíncrona, agora sábado, eu resolvo. Parece que saiu fora de foco. Eu resolvo os demais exercícios. Tá? Então vai ser uma aula assíncrona. Se tiverem dúvida, vocês podem mandar um WhatsApp aí que a gente consegue resolver com vocês. Tá bem, pessoal? Tenham um bom dia e até a próxima aula.